Nesta filosófica, vamos tratar da maternidade, da sua importância, e no sentido que o que ela traz a mais do que a mera geração que nós encontramos entre animais sexuados. Qual que é a diferença da maternidade humana para o mero surgimento de crias, né, da geração que a gente vê nas aves, a gente vê nos mamíferos também, né, que há uma criação, há um cuidado da fêmea, muitas vezes do macho em graus diferentes, com relação a essa sua criação. E na maternidade humana, também na paternidade, mas eu vou tratar hoje mais da maternidade como uma homenagem ao Dia das Mães, a gente percebe que se trata de uma realidade superior. Então há a mesma base biológica que a gente encontra nos demais animais. Isso nós temos em relação à maternidade humana. Agora, é bonito, né, a gente pensar nessa instituição, né, porque a gente vê que ela tem sim essa base natural, comum com os outros animais, só que como que costuma acontecer no ser humano, né, a gente pensa na refeição, né, o próprio companheirismo, a relação entre os distintos seres humanos que formam a amizade, né, a linguagem. Dessa base biológica, vamos dizer assim, animal, nós chegamos depois, principalmente pela influência da nossa razão, da nossa inteligência, a um nível muito superior. E no caso da maternidade isso é muito claro. Bom, de um lado, a gente vê que a relação entre aqueles que foram gerados por animais e do filho com a mãe, a relação é muito mais intensa no nosso caso do que nos demais animais, mesmo em termos temporais. A educação, que é um aspecto relevante para a maternidade, né? A gente pode falar da geração e da educação dos filhos. A educação do ser humano, ela demanda muito mais tempo, muito mais transmissão de conhecimento do que qualquer outro animal que simplesmente prepare o seu filho para sobreviver, né? Há um certo ensinamento também, muitas vezes, para nadar, né? Para caçar. No ser humano, vamos dizer assim, até por nós temos os instintos menos desenvolvidos, sermos extremamente frágeis, né, a partir do momento do nascimento, o que se pede dos pais, né, que vão criar os filhos, é muito mais. Isso se já vale para o aspecto físico, a gente tem também todo o elemento psicológico, cultural, que ensinar a falar, ensinar a se comportar bem. A liberdade precisa ser educada, né? Esse é o aspecto mais importante, talvez, da própria educação, né? Que a pessoa queira o que deve, né? Porque ele haja de uma maneira que seja boa, benéfica para si mesmo e para os demais. Então, tudo isso vai ser parte da educação. Então, lógico que se demanda muito tempo. Então, assim, a proximidade, a dependência dos filhos humanos em relação às mães e aos pais é muito mais intensa do que a gente observa em outros animais. Então, né, a gente poderia aqui entrar por uma série de outros aspectos, né, que relacionam a própria sexualidade humana, fica para outro dia. Hoje eu queria mostrar isso, como a maternidade humana, ela, vamos dizer assim, é exigente, ela é rica. E por isso, tudo que eu falei até agora foi principalmente no âmbito, se a gente fosse falar no campo da filosofia, da antropologia. Isso tudo vai também levar a um aspecto da ética, a uma virtude, né, concreta, que ela trata justamente daquilo que é devido pelos pais em relação aos filhos. Essa virtude chama-se piedade. Então, na piedade, por causa dessa virtude, o ser humano ele tem regulado a sua vontade de modo que ele possa oferecer aos seus pais e também à pátria. A virtude da piedade abrange essas duas realidades, né? A família e a pátria. Dá a eles o que é devido, no sentido de que o esforço que cada um de nós deve prestar para que a nossa família, a nossa sociedade funcionem bem, né? Principalmente os nossos progenitores. Então, de um lado isso, alimentá-los, né, ajudar no momento de doença, nos seus momentos de fraqueza, todo esse suporte material, psicológico, de carinho também, tudo isso faz parte da virtude da piedade. E, além disso, o respeito. É devido um respeito para a nossa pátria e para com os nossos pais. A virtude da piedade, ela está ligada à virtude da justiça, ainda que não se confunda com ela. Na justiça há
uma igualdade que tende a ser plena entre as partes que estão envolvidas numa relação de justiça. Agora, com relação aos pais, aí se inclui as mães, nunca é possível para o filho chegar numa situação de igualdade, de equilíbrio, justamente porque aquilo que os pais deram para ele, ele nunca vai poder, vamos dizer assim, devolver no mesmo nível, porque os pais deram a existência e vão dar também a educação e a própria alimentação para aquele filho. Então, é uma justiça aperfeiçoada, né? Melhor dizendo, é uma justiça que ela é aperfeiçoada porque ela exige mais do que a própria justiça. O respeito que se dá do filho para com o pai é mais do que aquilo que é exigido meramente por uma relação de justiça, é uma relação de piedade.